tua Bíblia, por favor. Em Lucas capítulo 19, verso 41. E deixa aberta que a gente vai ler daqui a pouquinho. Lucas 19, verso 41. Quando o Igor passou, o convite e o tema da mensagem, eu já comecei ali a me questionar, a pensar nesse tema. Eu acho que essa canção que foi cantada aqui lindamente pela Júlia resume muito do que a gente tem que pedir para Deus para conseguir cumprir esse tema. Não tem como ser imitador sem aquele a quem a gente precisa imitar. Não tem como conseguir ser imitador sozinho. A gente precisa dele. A gente precisa de um coração como o dele. A gente precisa de uma disposição a obedecer, não é isso que você cantou? Mas não é fácil. E eu comecei a me questionar, porque talvez você já tenha se questionado como conseguir imitar a Jesus. Nós somos seres imitadores por natureza, nós somos seres sociais, a gente está acostumado a imitar. Eu acho interessante quando eu estou falando alguma coisa na família e de repente alguém fala: nossa, você falou igualzinho a sua mãe agora. Eu falo: é claro, é minha mãe. Ou quando eu estou em algum lugar e eu começo a pregar e eu começo a falar de Jesus do nada, no meio de outro assunto, alguém fala: ah lá, Marcelo Vieira 2. Na mesma hora, ó, Marcelo Vieira 2, porque é meu pai. Então nós somos seres sociáveis, nós seguimos pessoas na internet, nós começamos a andar parecido com eles, nós começamos a usar o mesmo estilo de roupa, a gente frequenta a igreja e a gente começa a falar igual ao nosso pastor. Que líder aqui nunca virou para alguém e falou: para frente, vamos que vamos? É natural, a gente repete. Nós somos seres imitadores por natureza. Só que a questão aqui não é simplesmente imitar, mas é imitar Jesus. Quem consegue imitar Jesus? Quem consegue declarar: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim? Quem consegue assassinar definitivamente o velho homem para viver para Ele? Quem consegue nascer de novo, como Ele disse para Nicodemos que era necessário? Quem consegue dar a outra face depois de levar um tapa? Quem consegue olhar para os seus traidores, para os seus agressores e dizer: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem? Quem consegue entregar a própria vida por traidores? Olha, a resposta natural é dizer: ninguém. Quando eu olho para a nossa humanidade, quando eu olho para a nossa realidade, eu só tenho como responder que ninguém consegue. Quando eu olho para a cultura caída em que nós estamos inseridos, quando eu olho para a cultura desse mundo, que é a cultura do eu primeiro, do eu depois e do eu no meio, a minha resposta natural é dizer para você: ninguém consegue. Ainda assim, eles estão por aí e por aqui, aqueles que conseguem, aqueles que continuam tentando, aqueles que não desistiram de parecer com Jesus. E não é que seja uma linha reta essa que a gente trilha. Todo mundo aqui erra, cai, levanta. Todo mundo aqui de vez em quando tropeça no velho homem que ressuscita e você tem que matar ele a pauladas novamente. Todo mundo aqui de vez em quando fala: eu não acredito que eu caí de novo, eu não acredito que eu errei de novo, eu não acredito que eu perdi a paciência de novo, eu não acredito que eu gritei de novo, eu não acredito que eu ofendi de novo. Todos nós passamos por isso. Todos nós precisamos beber a cada manhã da porção fresca de misericórdia, que segundo a Bíblia se renova a cada manhã. Por quê? Porque a
a gente precisa dela todo dia. Eu preciso de misericórdia todo dia. Eu preciso da graça todo dia. Mas ainda assim, com as minhas falhas e os meus erros, com as tuas falhas e os teus erros, ainda assim eles estão por aí, por aqui. Aqueles que conseguem, aqueles que insistem, aqueles que não desistem de ser como ele. E se não fosse assim, como é que a gente poderia ver uma mãe se levantar da cama, botar a sua roupa, vir ao culto, erguer as mãos, adorar o Senhor, depois de perder um filho? Como é que a gente veria um obreiro, um pai de família com a camisa do obreiro, vindo aqui, distribuindo envelope, organizando os carros no estacionamento, entregando água, sem saber como é que vai pagar o aluguel esse mês? Se não fosse assim, como seria possível ver uma adolescente dançando tão lindamente aqui? As músicas que são entoadas, mas com a sua blusa comprida, escondendo as marcas de um passado de depressão, ansiedade e automutilação. Como? Se não fosse assim, se não tivesse ainda gente por aí tentando imitar a Cristo, nós não veríamos um pastor insistindo em ficar até tarde na igreja, aconselhando um líder, aconselhando uma ovelha, discipulando, depois de já ter sido traído tantas vezes em seu ministério por pessoas em quem confiou. Sabe por que isso acontece? Porque a despeito de todas as nossas falhas, de todas as dores, de todas as mágoas, de toda a ruindade desse mundo, ainda assim, eles estão por aí. Aqueles que conseguem, aqueles que insistem, aqueles que não desistem de ser parecido com Jesus. E você que está me ouvindo, talvez seja daqueles que já disse ou ainda diz: ah, isso aí, tudo hipócrita, tudo mentira, é todo mundo pecador aí, ninguém presta, isso aí, ó, da boca para fora, por isso que eu vivo minha vida mesmo. Ninguém pode me julgar, porque para mim, essa vida aí que eles dizem que tem com Deus, isso aí é tudo mentira. Ninguém consegue isso, é tudo enganador. Eu quero te dizer uma coisa: não existe nenhuma crítica que você possa fazer a um crente que seja pior do que de fato ele verdadeiramente é. Spurgeon disse isso uma vez: se for falar mal de mim, se falarem mal de você, não fica chateado, você é pior do que eles pensam. Tem noção? Você é pior do que aquilo que dizem de você. Ah, me chamaram de mentiroso, nunca mentiu. Ah, disseram que eu sou fofoqueiro. Ministério da Comunicação que você é. Ah, porque disseram que eu não sou confiável. Tu confia em tu? De verdade? Ah, porque desafiaram a minha honra. Ah, meu filho, que honra nós teríamos se não fosse o Senhor? Tudo que há de bom em mim é Cristo. Tudo que há de bom em mim é Cristo. E aquilo que é de ruim, aquilo sou eu mesmo. É meu, não é culpa dele. Ele tenta, ele me ajuda, mas eu não dou conta. Então, a despeito de todas essas falhas, ainda assim, eles estão por aí. Aqueles que conseguem, aqueles que insistem, aqueles que não desistem. E eu acho interessante porque talvez você que um dia teve esse discurso ou ainda tem, isso aí é para outra pessoa, isso aí não é para mim. Talvez aí comece a nossa limitada confusão de justiça. A nossa confusão com a limitada noção de justiça humana, melhor dizendo. Porque nós acreditamos em pessoas boazinhas. Nós acreditamos que há pessoas boazinhas. E aí, quando eu digo a graça está disponível para todos, a gente até consegue ver a graça disponível para alguns, mas a gente não consegue ver disponível para todos. Essa graça para viver para Cristo, apesar do seu eu, está disponível. E aqui que começa o escândalo que a graça é. Ela está disponível para dona de casa simples do interior, e ela também está disponível para o pior dos bandidos no corredor da morte lá nos Estados Unidos. Ela está disponível para a rica empresária lá de Alphaville, e ela também está disponível para o morador de rua, usuário de droga. Essa graça escandalosa que nos habilita a viver para Ele, ela está disponível para aquele coaching picareta que tenta vender um curso que ele só ganha dinheiro com o curso, que ele diz que você vai ficar rico, mas não fica rico.
Ele só fica rico com um curso que ele diz que é para ficar rico. Está disponível. E também está disponível para aquela senhora bondosa, de família. A graça está disponível para todos e isso é escandaloso. Mas o fato de que ela está disponível não significa que ela é barata. Não significa que ela é banal. Porque a graça nos alcança, mas viver sob ela nos custa muito. Nos custa muito. Eu vou me corrigir, não custa muito, nos custa tudo. Tem que morrer. Tem que morrer. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Tem morte, tem negação do eu, tem cruz. E ainda assim, eles estão por aí. Aqueles que conseguem, aqueles que insistem, aqueles que não desistem de tentar ser como Jesus. E eu fiquei me perguntando para Jesus, quando eu estava preparando essa mensagem, como? E o Senhor me direcionou a algo específico. É que uma só, são muitas, mas uma característica daqueles que não desistem, daqueles que conseguem e insistem, é que eles reconheceram a presença. Repita comigo: eles reconheceram a presença. Lucas capítulo 21, o texto que eu pedi para você abrir, capítulo 19, 19:41, diz assim: quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, ele começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, Jerusalém, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que os seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão, e apertarão o cerco por todos os lados, e esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Pois você não reconheceu que Deus a visitou. Quando eu esbarrei nessa passagem, o Senhor falou muito comigo, e eu não vou me ater às aplicações proféticas do que Jesus estava declarando para Jerusalém, mas sim as verdades escondidas por trás dessa palavra. Jesus está olhando para Jerusalém, a cidade que recebeu o Filho de Deus, o Messias prometido, e está dizendo: Jerusalém, se você tivesse aproveitado, se você tivesse entendido, reconhecido quem te visitou, a tua história seria tão diferente. Que coisas lindas você poderia ter vivido. Que coisas lindas você poderia ter experimentado. Como essa história poderia ter sido diferente se você tivesse reconhecido que eu estava aqui. Ele está dizendo: vai acontecer muita coisa, e tem um motivo. O motivo é: você não reconheceu que Deus o visitou. E isso é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. Talvez você já tenha tido essa experiência de estar diante de alguém que você não reconheceu, e depois você descobre que aquela era uma pessoa importante, e você fica: meu Deus, eu não sabia quem era. Se eu soubesse, eu teria tratado melhor. Esses dias, num evento da editora, tinha uma sala, uma sala de vidro assim, em que a gente recebia as pessoas importantes ali, autores, empresários, que compram os nossos livros. E ali me pediram para ficar de olho na sala só um pouquinho, era só um tempinho, eu só tinha que fazer o meu trabalho rapidinho, não era nem muito tempo. E aí me falaram: fica aqui de olho para ninguém entrar, porque a gente está esperando uma empresária que compra vários livros de uma distribuidora. Eu falei: tudo bem, vou ficar esperando. Só que ninguém me falou quem ela era, ninguém me falou como a mulher era, ninguém me deu o nome dela, só falaram: só guarda a sala até ela chegar, beleza. Até que eu estou mexendo nos livros e entra uma mulher, fala: licença, posso trocar meu tênis aqui? Aí sentou no sofá, começou a tirar o sapato, e eu: misericórdia. A mulher vai chegar e vai ter alguém descalço aqui na sala, o que eu faço? E eu sem jeito, eu não sei dizer não, tem essa luta aí, Alguém se identifica? Dificuldade de dizer não? Sejamos curados em nome de Jesus. Eu: fica à vontade, pode tirar. E ali ela e tirou e decidiu fazer massagem no pé, e tá tudo certo. E eu: Jesus, a mulher vai chegar, vai sobrar para mim. Aí eu chamei
uma menina que trabalha comigo, falei, vem cá, ela entrou, ela, boa tarde, boa tarde. Só que ela estava de frente para mim e a moça do meu lado. Aí eu comecei a fazer sinal para a menina que trabalha comigo. Aí ela, eu. E ela. E eu não sabia mais o que fazer. Aí depois da minha terceira balançada de cabeça, ela, Marcela, você conhece a fulana, a empresária que a gente estava esperando? Eu, conheci, menina, estava aqui batendo papo com ela, gente boa. Eu não sabia que a pessoa que eu estava esperando já estava ali. Eu não sabia que a pessoa que eu tinha que reservar a sala para ela já estava ali, e eu estava nervosa. Isso me lembra, sabe quem? Da mulher samaritana. Porque a mulher samaritana, você conhece a história, quando ela está discutindo com Jesus, que ela discute com Jesus, né? Ela tem um argumento melhor do que o outro. Ela vai, Jesus fala uma coisa, ela rebate, Jesus fala outra, ela rebate. E aí Jesus vira para ela para falar algo e ela, eu sei que quando o Messias vier, quando Cristo vier, Ele vai resolver tudo, Ele vai nos explicar tudo. E Jesus vira para ela, minha filha, sou eu. Eu estou aqui na tua frente. Aquele que você esperava, aquele que você procurava, aquele que cura as feridas da tua alma, aquele que transforma a tua história, aquele que muda a tua família, aquele que sara a tua alma, aquele que cura, que resgata, que liberta, que transforma. Eu estou na tua frente, sou eu. Quando aquela mulher ouve o sou eu, os argumentos dela caem junto com o balde dela. Porque ela estava com um balde para pegar água no poço quando ela encontrou Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ela ouve sou eu, ela joga o balde. A gente não chuta o balde, ela jogou o balde. Saiu correndo para gritar para a cidade, venham ver se eu não encontrei o Messias. Venham ver se esse não é o homem que nós esperávamos. Venham ver se não é Ele. Porque quando nós reconhecemos quem é o Deus que nos chama, que nos ama e nos posiciona no seu reino, nada mais importa. Acabou. É Ele. Mas aqueles que reconheceram a presença, e eu vejo isso na Bíblia, eles têm umas características específicas. A gente poderia citar umas 30 características, mas eu nunca mais seria convidada para pregar aqui se eu citasse 30 características. Fique em paz, pastor. Eu vou citar só 3. Mas eles têm algumas características. Que características? Uma que me chamou a atenção é que aqueles que reconheceram a presença, reconheceram quem foi esse Deus que se apresentou, eles sabem quem são e sabem quem não são. Identidade bem resolvida. Sabe onde eu vejo isso? Na vida de João Batista. Não precisa abrir a sua Bíblia. João, capítulo 1, do 19 ao 23, vai dizer: este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? E ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Os líderes judeus estavam fazendo o trabalho deles. Eles tinham que colher evidências para descobrir se alguém que estava se destacando muito na sociedade era ou não o Cristo, era ou não o Messias esperado. E chega João Batista pregando com autoridade, pregando arrependimento, arrastando multidões para o deserto. E os líderes vão ver, peraí, deixa eu ver que movimento é esse que está acontecendo ali. E quando eles perguntam para João Batista: você é o Cristo? Ele diz: eu não sou o Cristo. Ah, Marcela, mas isso é óbvio. É, porque tem gente que acha que é o próprio Jesus. Tem gente que acha que é inerrável, irrefutável. Não precisa de mais nada, porque é o próprio Cristo. O já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a pessoa entendeu de forma muito literal. Ela recebeu a nova encarnação de Jesus. Mas a verdade é que não interessa o nível de autoridade espiritual que você tenha, não interessa o poder que você tenha recebido de Deus, não interessa os milagres que talvez você opere, as profecias que você entregue, a vida correta que você tenta seguir, você continua dependente de Cristo.
Essa é a verdade. E ele sabia quem ele não era e sabia também quem ele era. Porque olha só, no mesmo capítulo vai dizer: no dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. E ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Você prestou atenção no que aconteceu? João Batista passou anos preparando o ministério, preparando o caminho de Cristo, pregando com autoridade, passando perseguição, comendo bicho, se vestindo estranho, passando calor no deserto, que era onde ele ficava, onde ele pregava. E quando chega Jesus e passa, e João Batista já tem os próprios discípulos, João Batista vira para o discípulo dele e fala: ó, tá vendo lá? Ele é o Cordeiro de Deus. Foi para ele que eu preparei vocês. Foi para ele que eu discipulei vocês. Vão atrás dele logo, porque é dele que eu estou falando. É a ele que eu entreguei a minha vida. É por causa dele que eu estou gastando a minha vida desse jeito. É por causa dele que eu preguei tudo que preguei. Vai. Vai. E os discípulos vão. E como a gente está numa conferência de jovens, eu preciso dizer, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a gente vive e entende discipulado hoje em dia. Porque discipulado não tem como ser feito pelo influencer que você segue lá na internet. Discipular, teu discipulador não pode ser, não sei, vou falar um pastor à distância, Hernandes Dias Lopes. Não pode ser o Theo Hayashi, meu antigo chefinho. Não pode ser, não pode ser a Júnia, não pode ser a Bruna Carla, não pode ser a Aline Barros. Eles podem ser influência positiva. Eles podem te alimentar com uma palavra, como eles foram chamados para fazer. Mas discipulador é quem conhece os teus defeitos. Discipulador é quem vira na tua cara quando você vai reclamar de alguém e diz: você está errado. Você está errado. Eu te conheço, isso é teimosia. Eu te conheço. Discipulador é quem tem coragem de te confrontar. Então não confunda influência positiva à distância com discipulado. Você não pode ouvir mais o influenciador que você segue na internet do que você ouve o teu pastor, do que você ouve a tua liderança. Porque de fato só vai te discipular quem é capaz de te confrontar. E ampliando, porque hoje em dia a gente não é, tem uns discipuladores diferentes, né? Tem gente que ouve mais a Virgínia do que ouve a Fernanda. Os mais velhos estão: Virgínia, quem é? O que come? O que faz? Hoje no Globo Repórter. Virgínia, vigia, vai lá no celular do teu filho, vê se ele segue a Virgínia, tá? Dá uma olhadinha. Tem gente hoje que é discipulado pelo Felipe Neto, mas tudo que o pastor Silas fala, eu não concordo. Eu acho, na minha opinião. Que opinião? Sabe nem o que está falando. Mas o Felipe Neto disse para tu lá, tu acreditou. Porque teu discipulador é quem? Felipe Neto. A gente precisa tomar cuidado para não confundir discipulado. Discipulador é quem te conhece e pode te confrontar. Senão isso não é discipulado. Mas quando João Batista preparou os discípulos, ele disse: eu estou preparando discípulos para Jesus. É a ele que vocês têm que seguir. É a ele que vocês têm que honrar. Quem reconhece a presença, prepara discípulos não para si, para alimentar o próprio ego, para ter gente por perto, para dizer que tem poder, para dizer que tem influência. Não, está preparado para dizer: meu filho, você está pronto, chega de discipulado, vai cuidar de gente, vai viver teu chamado, vai viver teu ministério, vai fazer o que Jesus te chamou para viver, vai fazer a missão que Ele entregou nas tuas mãos. Quem reconhece a presença é isso que faz. Mas aqueles que reconhecem a presença, eles também gastam tempo com Jesus. E isso é uma marca. Quem reconhece a visita que recebeu quer gastar tempo com Ele. Antes mesmo de eu ler a referência, vocês lembram do conflito ali Marta-Maria? Vocês lembram? Quem estava na casa?
o céu. Jesus. Quem estava na casa era Jesus. Marta estava fazendo uma coisa certa, estava cuidando das coisas de casa para ficar confortável para Jesus. Mas Maria era sanguínea igual a mim. Maria queria, mestre, deixa eu ficar aqui, mestre, me conta, o que você comeu hoje? O que eu faço amanhã? A cor dos seus olhos, deixa eu olhar de perto. Conhece gente assim, Fernanda? Conhece gente que tem esse jeito de lidar com Jesus? Vocês têm pastora Rachel aqui. Pastora Rachel é assim, não é, pastor? Estou mentindo? É a pessoa que quer estar ali perto de Jesus, quer falar de Jesus, quer ouvir de Jesus, quer dizer que Jesus é lindo. Mas é porque ela reconheceu a presença que estava na casa dela. Não era qualquer um. Eu não estou recebendo um presidente, eu não estou recebendo um professor, eu não estou recebendo um pastor, eu estou recebendo o Filho do Deus vivo. E aqueles que reconhecem quem Ele é, quando Ele chega, querem investir tempo à mesa com Ele, querem ter tempo de qualidade com Jesus. Sabe, a Bíblia conta a história, eu não vou nem ler, mas eu vou resumir para vocês, dos discípulos a caminho de Emaús. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, mas eles ainda não sabiam disso. E eles estão indo para longe do propósito que eles foram chamados. Eles estão indo para longe de Jerusalém, decepcionados, magoados, entristecidos, sem esperança. E conforme eles estão indo para longe, reclamando um com o outro, murmurando um com o outro, porque em reclamar a gente é bom. A gente é muito bom em passar 1 hora no telefone reclamando com a amiga. Ah, porque tá tudo errado, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Mas no final virar e falar, mas não estou reclamando não. Glória a Deus, em tudo dai graças. Que a gente fecha com uma cara de crente. Deus está exortando eu e Leilane agora, incapaz. Se ela estivesse aqui, Deus estava exortando aqui, é que ela está lá fora. E a gente no final fecha. Não, mas Deus está no controle. Passou 1 hora reclamando. Passou 1 hora falando mal das ideias de Deus. Passou 1 hora sugerindo que Deus perde o controle das coisas. Passou 1 hora sugerindo que Deus não está atento à sua situação. Mas no final, mas em tudo dai graças. É que nem quando a gente vai falar mal dos outros. Eu não, graças a Deus, você também não. Mas as pessoas de fora. Ela fala para no final dizer o quê? Mas quem sou eu para julgar? Assim, cada um sabe. E tá tudo certo. A gente não faz isso, pastor, mas quem tá lá fora faz. Graças a Deus a gente tá tranquilo. E a gente vai, às vezes a gente não reconhece. E a frustração nos rouba desse lugar de intimidade. Porque eu sei que a gente tem falado muito sobre como as distrações nos roubam. O celular te rouba, sim, o teu tempo de qualidade com Deus. A internet, o Instagram, o WhatsApp, as tarefas. Eu sei que isso te rouba, mas tem coisas mais profundas que te roubam da presença também. A frustração, a tristeza, a desesperança, aos poucos vai fazendo você perder a graça de estar perto de Jesus. Talvez você ache até que não tem direito de estar perto. Não tem direito de investir tempo. Talvez você dobre o seu joelho e não sabe nem o que falar. E fica ali em silêncio e fala, eu estou perdendo tempo. Isso aconteceu com esses discípulos no caminho de Emaús. Porque eles tinham certeza que tinha dado tudo errado. E a Bíblia fala que o próprio Jesus chega perto deles. E eles estão incapazes de reconhecê-lo. Porque a frustração embaça a tua visão. A frustração atrapalha você a ver Deus agindo. E eles não conseguem ver que é o próprio Jesus que está ali. E eles começam a explicar para o próprio Jesus como foi que Jesus morreu e deu tudo errado. Isso aqui numa série dava um ótimo episódio de comédia. Jesus é muito criativo. Mas eles vão caminhando até que eles chegam à casa e os discípulos falam para Jesus, sem saber que é Jesus: entra, moço, fica aí com a gente, tá tarde, vamos comer, né? Fazer um lanchinho, aquela educação. E Jesus entra, senta à mesa com eles, e eu acho isso lindo, porque no momento em que Jesus senta à mesa e parte o pão, eles se lembram: opa, é meu Jesus. Ele não perdeu o controle, ele continua aqui. Eu não estou sozinho, o plano não mudou, a palavra dele não voltou atrás, eu não fui desamparado. Eu me lembro disso, eu me lembro da presença
presença, eu me lembro. Ele não me deixou. E os olhos dele se abrem. Talvez a tua reação no tempo da dor seja ir para longe de Jesus, e você até se esqueceu do que Ele faz contigo quando você está aos pés dele. Você se esqueceu como é aquela paz invadindo o teu coração, aquela vontade de agradecer mesmo que não faça sentido, aquela vontade de chorar, mas não é nem de tristeza, é de dependência mesmo, sabe? De compreender que você depende de Deus. Volta para esse lugar da intimidade no tempo da dor e no tempo da aflição. A porta não está fechada, pelo contrário, é lá que você tem que se derramar. Não é pelo caminho reclamando com os outros, não é pela internet falando mal da vida, não é desabafando para quem não está nem aí para você. Teu mestre ainda está lá, teu pai ainda está lá, ele não te desamparou, ele não mudou. Então reconheça a presença, reconheça. Eu sei que eu me lembro que era uma fase em que eu trabalhava, estudava, tinha ministério, e muitas vezes eu chegava em casa com a roupa do trabalho, deitava na cama com a roupa do trabalho, acordava com a mesma roupa e ia trabalhar. Eu não tinha força. Na mesma época, isso tem, não sei se foi 2017, 2018, não lembro. Eu tive um calo e 2 fendas nas cordas vocais. E eu dava aula, eu era professora, eu dava às vezes 6, 7 horas de aula direto por dia. E eu não podia parar de dar aula. E a minha médica virou para mim e falou: então você vai ter que parar de cantar. Você está proibida de cantar, você está proibida de pregar, você está proibida de usar a sua voz na igreja. Por quanto tempo? Não sei, a gente vai vendo como vai ser a tua evolução. E eu fiquei por quase 1 ano sem poder cantar, nem em casa. E eu me lembro que aquilo me distanciou tanto do lugar da presença, me distanciou tanto da mesa do meu pai, tanto que eu fui enfraquecendo e eu fui ficando sem vida. Mas continuava durante o dia. Vamos trabalhar, tem que trabalhar. Vamos para a igreja, tem que servir. Porque eu não podia errar, ainda que eu estivesse doente, ferida, e eu não ia para o lugar de cura. Porque eu não sabia, eu aprendi. Como eu aprendi a ir para o lugar da presença? Cantando, eu só sabia isso, eu tinha que cantar. Eu tinha que ficar meia hora gritando as músicas da Aline Barros em casa. Eu tinha que ficar lá chorando com a Ana Paula Valadão. Era assim que eu sabia ir para o lugar da presença. Mas eu não tinha mais esse caminho, essa ferramenta me foi tirada. E eu tive a burra confusão de achar que presença de Deus tem alguma coisa a ver com isso. Até que um dia eu estava em casa muito mal. E do nada o Espírito Santo me impulsionou para arrumar o guarda-roupa. Quem me conhece sabe que se eu fui arrumar o guarda-roupa só foi ele. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é arrumar guarda-roupa. Porque eu começo a arrumar guarda-roupa num dia, eu termino em 3 anos. Eu tiro tudo dali, eu olho a roupa, eu sei que não cabe, mas eu falo, eu vou perder 3 quilos. Aí eu sento para preparar o plano para perder 3 quilos. Se eu fizer dieta aqui, aumentar aqui o cardio. Aí eu acho uma caixa com as cartinhas do Robson e começo a ler, meu amor. E volto lá para minha adolescência. Inclusive eu nem falei do meu marido lindo, né? Hoje estou tão sozinha, mas é que meu marido está lá na Divec Niterói. Beijo, amor, que ele vai assistir depois. Mas eu arrumando guarda-roupa, eu sou assim. Eu me distraio. E ali, o Espírito Santo me impulsionou a, no meio de uma depressão, arrumar o guarda-roupa. E logo que eu comecei a arrumar a primeira parte, eu achei um véu. Um véu velho, antigo, daqueles brancos que as meninas usam aqui na dança. E na adolescência, eu dançava. E eu olhei para aquele véu olhou para mim. Falei, eu lembro, hein? E o véu de volta, eu também lembro, hein? E eu, se eu pegar você... E o véu vai.
Irmãos, eu peguei o véu e eu comecei tímida a dançar pela casa, olhando em volta para ver se ninguém ia entrar. Eu botei uma música e eu comecei a dançar. E quando eu vi, eu estava dançando para o Senhor, igual eu fazia na adolescência. Eu estava dançando, e a presença do Senhor me visitou. E eu fui invadida por aquela presença majestosa. Eu fui impactada pela manifestação da presença. Eu comecei a ser curada pela manifestação da presença. Eu não sei como foi com você, mas comigo foi assim que Ele me curou. E eu comecei a sentir, Deus estava na minha casa. Eu estava ignorando a presença. Ele nunca me deixou sozinha. Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca me desamparou. Ele não mudou de opinião. Ele não mudou o formato. Ele ainda estava lá. E é por causa dele que a gente se levanta. É por causa dele que você não desistiu. É por causa dele que você está de pé. É por causa dele que você continua. Oh, Senhor, é por tua causa, Pai. É por tua causa. Não nos deixe esquecer que é por tua causa. Ah, Deus. Talvez você olhe e fale, não, mas meu tempo de presença passou. Meu tempo de viver isso aí, de ser tratado, transformado, receber revelação, isso acabou. Sabe que a pastora Helena Raquel disse algo que me marcou muito. Trouxe uma história. Você lembra de Miriam, irmã de Moisés? A cena mais, talvez a segunda mais famosa dela, é dela dançando com pandeiro. Depois que o mar se abriu e o povo atravessou. E Miriam dança com o pandeiro e as mulheres começam a segui-la e a dançar também com o pandeiro. E todas as vezes que eu pensava nessa cena, eu imaginava Miriam uma menininha, de uns 20 anos, dançando com o pandeirinho. Fala a verdade. Não é essa imagem que vem à mente? Uma jovem dançando com pandeiro. É a única coisa aceitável. Só que quando você vai olhar a Bíblia e fazer as contas, aquela altura, enquanto ela dançava com pandeiro, Moisés já tinha mais de 80 anos. E ela era mais velha que ele. Isso significa que você está vendo uma senhorinha da terceira idade, sacando o pandeiro do bolso, saindo no meio de uma multidão de homens, mulheres, crianças, e dizendo, vamos celebrar o Senhor, só o Senhor é Deus. E do nada, quando ela se levanta, várias mulheres de todas as idades começam a seguir Miriam, e começam a dançar também, porque o que Deus compartilhou com você, não tem a ver com idade, não tem a ver com o que você já viveu, não tem a ver com as tuas dores, com as tuas limitações. É por causa dele. A tua força é ele. A tua força é ele. Eu estou caminhando para o final. A última coisa que eu quero falar é que aqueles que reconhecem a presença, aqueles que conseguem continuar imitando o Senhor, porque entendem que é a única forma de se viver, eles nunca mais aguentam viver sem a presença. Eles nunca mais conseguem considerar um estilo de vida em que Jesus não esteja lá. Moisés, lá em Êxodo 33, está diante da presença de Deus. O povo havia pecado pela 1000ª vez contra o Senhor. E Moisés está ali diante dele quando Deus fala, Moisés, fica tranquilo. Não vou mudar minha promessa, eu vou enviar um anjo na frente de vocês. O anjo vai lá, vai dar vitória, vai dar o que vocês querem. Vocês não querem vitória? Vocês não querem conquista? Não é isso que vocês querem? Sucesso? Vocês não querem que os outros povos temam o seu nome? Não é isso que você quer? Ser exaltado? Fica tranquilo, Moisés. Meu anjo vai à frente e vai garantir que a minha palavra se cumpra. Mas eu não vou com vocês. Jesus disse isso para Moisés. E sinceramente, se Deus dissesse isso para mim e para você, qual seria a tua reação? Se Deus dissesse, meu filho, eu vou te dar o que você quer, é uma notícia boa, tá? Você vai conquistar, você vai vencer, você vai ganhar, você vai crescer, você vai viver o teu sonho, todos vão ver o que o Senhor fez. Só eu que não vou, mas isso é só um detalhe. Vai, você iria? Moisés,
que já tinha visto a sarça queimar e não se consumir, que já tinha visto a sua incapacidade de falar ser sarada pelo Senhor, que já tinha visto o faraó se render diante da majestade de Deus, que já tinha visto o mar se abrir, que já tinha visto nuvem de fumaça, coluna de fogo, que já tinha visto a roupa crescer no corpo do povo, que já tinha visto água sair da rocha. Era alguém que estava acostumado com o sobrenatural, mas ele virou para Jesus e disse: sem o Senhor eu não vou, sem o Senhor não me faça sair daqui, não me dê essa vitória se o Senhor não for comigo. É isso que ele está dizendo. Eu quero essa conquista, quero. Eu quero viver esse sonho, quero. Eu quero essa promessa, quero. Mas se o Senhor não for, esquece. Esquece. E ele vai dar uma das declarações mais lindas. Ele vai dizer: se não nos acompanhares, Senhor, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com o teu favor? Preste atenção. Pois é a tua presença em nosso meio que nos diferencia de todos os outros povos da terra. É a tua presença que me diferencia. Não é o meu talento, não é a minha gentileza, não é a família em que eu nasci, não é o meu diploma, não é a minha capacidade, não são os meus relacionamentos, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença. Tudo que há de bom em mim é por tua causa, tudo que há de bom em nós é Cristo. Eu só consigo imitá-lo se Ele estiver comigo, e se Ele não estiver comigo, então que eu não me mova do lugar. Fique de pé no seu lugar. Sabe, não é fácil ser imitador. Os dias são difíceis, os traumas são reais, as lutas são doloridas. Tem ferida que está gritando dentro da tua alma há tanto tempo que você nem imagina ser possível viver sem ela. Tem histórias que você viveu que você às vezes se pergunta: o Senhor estava onde para eu ter vivido isso? Por quê? Por que eu tive que passar por isso? Por que eu tenho que viver essas dores mais? Eu sei que as lutas são muito difíceis, eu bem sei. Mas ainda assim, eles estão por aí e por aqui. Aqueles que conseguem, aqueles que insistem, aqueles que não desistem de ser como Jesus é, aqueles que não se rendem à sua fraqueza, mas se lembram de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, aqueles que se lembram que nós carregamos um tesouro, mas esse tesouro está num vaso de barro, um vaso frágil que se quebra nas mãos do oleiro, que é dependente do oleiro, que não vive sem o oleiro, que não prega sem o oleiro, que não vence sem o oleiro, que não caminha sem o oleiro, que não faz nada sem aquele que garante tudo. Deixa eu te falar, Deus tem mais. O que você viveu não é suficiente. Para com essa mentalidade de que você já viveu o que tinha que viver, já fez o que tinha que fazer, já teve revelação, já teve sonho, teve sua fase ali de estar aqui. Agora o foco é outro, não sei qual é o teu vestibular, é o teu concurso, é casar, é cuidar dos filhos. Teu foco é a faculdade, teu foco é o ministério, teu foco é qualquer outra coisa menos viver com Deus. De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma? De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma? Deixa eu te falar, na eternidade vai ter rua de ouro, vai ter rio de cristal, vai ter tanta coisa que a Bíblia nem conta. Não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter morte,
não vai ter angústia, não vai ter traição, não vai ter decepção, não vai ter mágoa, não vai ter pobreza, não vai ter abuso, não vai ter estupro, não vai ter relacionamento abusivo, não vai ter dor, não vai ter agressão. Mas se não tivesse nada disso, se tivesse isso tudo lá, mas não tivesse o sol da justiça, a eternidade não vale de nada. O que eu mais quero da eternidade é te ver. O que eu mais quero da eternidade é você. Ele que eu quero olhar com os olhos como chamas de fogo. É com Ele que eu quero dançar ao céu dos anjos. Ele, nada vale, nada vale, nada vale se não for Ele, se não for Ele, se não for Ele. Tem mais de Deus para você. Tem mais revelação. Tem novos desafios. Tem novos sonhos. Tem novos projetos. Tem novas missões. E se você quer viver coisas novas em Deus nesse tempo, para a honra dele, sai do teu lugar para a gente orar junto. Sai do teu lugar para a gente orar. Quem quer viver coisa nova em Deus, não estou chamando para aceitar Jesus, não. Estou falando de quem quer revelação nova, de quem quer missão nova. Estou falando de quem quer dizer: Deus, onde que você está precisando? Conta comigo. Onde que o Senhor está precisando que eu vou? Qual é a guerra? Qual é a luta? Qual é a missão? Onde, Senhor, que o teu nome tem que ser exaltado? Conta comigo, porque eu vou. E eu quero mais. Eu quero mais da presença. Eu quero mais de habilitação. Eu quero mais da graça. Porque sem ti eu não consigo te imitar. Sem ti eu sou pior do que o pior dos homens. Sem ti a minha humanidade grita. Sem ti eu caio no mesmo buraco toda vez. Sem ti eu desisto. Sem ti eu fico cansado. Sem ti eu ofendo. Sem ti eu me magoo. Mas contigo eu posso. Contigo eu posso. Oh, Deus, nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, como um dia o salmista pediu para ti: não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Deus, como aquelas virgens prudentes, elas não tinham só azeite suficiente, elas tinham azeite de reserva, elas tinham azeite sobrando, elas tinham a mais. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, livra-nos da apatia espiritual. Livra-nos, Senhor, de nos sentirmos de barriga cheia de Deus, de acharmos que aquilo que a gente já viveu é suficiente. Senhor, teus filhos estão aqui. Teus filhos estamos aqui para dizer que nós dependemos de ti. Toma nossa fraqueza, Deus, na tua mão. Toma nossa fraqueza e transforma em poder. Toma nossa fraqueza, toma nossa humanidade e transforma em poder. Toma, Senhor, os talentos que o Senhor depositou no nosso ventre espiritual e faça gerar, faça gerar, faça gerar, não para nossa glória, mas para a tua glória. Não para nossa glória, mas para a tua glória. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda a inconstância, toda a sensação de que é só mais uma conferência, é só mais um dia, é só mais uma palavra, é só mais uma vez que eu vou prometer para Deus e não cumprir. Em nome de Jesus, as palavras derramadas sobre esse altar gerarão frutos eternos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Deus,
Eu quero perguntar, pode continuar aqui. A igreja de olhos fechados. Eu quero perguntar se existe alguém que no meio das dores dessa vida, no meio dos traumas, no meio das lutas, acabou se distanciando da mesa, se distanciando do Pai. Você nem percebeu, quando você viu, você já estava longe. Mas hoje o Pai te trouxe aqui para te lembrar de que Ele continua lá. Ele continua lá. Ele continua lá. Ele não te desamparou, não, não. Quando você chora, Ele está lá, está lá. Quando você sangra, Ele está lá, está lá. Quando se sente abandonado, Ele está lá, está lá. Todos os dias. Se você quer renovar a tua aliança com o Senhor, ou confessar Cristo e viver de fato o que Ele tem para a tua vida, só levante a sua mão onde você estiver, o mais alto que você puder, e nós vamos orar por você. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Levante a sua mão onde você estiver, pode ser na galeria. Se você quer renovar a tua aliança com o Senhor, levante as suas mãos e nós vamos orar por você. As lutas continuarão, mas você não vai mais estar sozinho, porque o Pai está lá. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus. Deus abençoe. Você crê nisso? Por alguns minutos, se você trouxe alguém, fale com essa pessoa, pergunte, ministre sobre ela, pergunte se ela quer vir até aqui e renovar a aliança dela com o Senhor. Eu vou dar só mais um minuto, porque a nossa hora já avançou. Lembra disso? É por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aliança com Ele, cante. Ele, é por dono dos meus dias. Aleluia. Pastor